Bom, gente, agora nós vamos para os exemplos, tá? Como em comprimento do arco a gente já havia trabalhado com regrinha de 3, nós vamos continuar trabalhando com regrinha de 3 para fazer a transformação de grau para radiano e de radiano para graus, tá? Nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, é uma questãozinha bem simples e ela está pedindo para obter a medida em grau de um arco de π/6, rad. Então, ó, o ângulo foi dado em quê? Em radianos, tá vendo? Falou que o arco, ele possui essa medida aqui, ó, tá? E aí, a questão, ela quer que façamos o quê? Pegar essa medida e transformar para graus. Então, a gente vai tirar de radianos para graus. Eu vou fazer de duas maneiras. A primeira delas vai ser com a regrinha de 3, e a segunda delas vai ser uma coisinha assim de lógica, vai precisar usar um pouquinho da lógica, mas é bem mais simples, tá? Então, vamos fazer da maneira mais difícil primeiro. Bom, a regrinha de 3, nós temos duas unidades de medidas que nós vamos trabalhar. A primeira delas vai ser em graus, e a segunda delas vai ser rad de radianos, tá? E aí, o que acontece? Como eu já havia falado para vocês anteriormente, que, por exemplo, 2π rad é igual a 360 e que 1π rad é igual a 180. Vamos trabalhar com 1π rad, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, em graus, 180 graus, ele é equivalente a 1π rad, tá? Vou colocar o π aqui. Pronto. Como nós já sabemos, unidade de medida igual embaixo de unidade de medida igual. Nessa questão, qual foi a informação que ela forneceu? Foi que o arco, o valor dele era π/6 rad, a única informação que a questão deu. Como nós já sabemos que unidade de medida igual é embaixo de unidade de medida igual, se aqui foi dado em radianos, logo, esse valor nós iremos substituir aqui embaixo em radianos. Então, π/6, certo? Pronto. E como nós queremos achar a medida em graus, o x vai ficar aqui. É o nosso x da questão, é o que nós queremos encontrar. Agora, com a nossa regrinha de 3 já formada, já montada bonitinho, nós vamos fazer o quê? Multiplicar cruzado, não é isso? Então, esse aqui de cima vezes esse aqui de baixo e esse aqui de baixo vezes esse daqui de cima. E aí, como é que vai ficar isso? Vai ficar x vezes π, então, você vai colocar aqui normal, a x vezes π é igual a 180 graus, não tem necessidade de você colocar o graus não, tá? Vezes o π/6. Ok. Continuando isso aqui. Gente, se tá multiplicando isso aqui, como a multiplicação de fração, o que nós vamos fazer? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Pera aí, rapidinho. Vou descer essa parte do x vezes π aqui. E aí, vocês vão falar, professora, como assim o de baixo vezes o de baixo, se não tem nada embaixo de 180? Vocês já devem ter visto isso no ensino fundamental, que fala que quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Então, vai ficar 180 vezes π sobre 1 vezes 6. Nós sabemos, 180 vezes π vai ficar 180π. E 1 vezes 6 vai ser 6. Ok, pronto. Só que a questão, gente, nós queremos encontrar o valor de x. Se x está acompanhado, eu tenho que isolar ele. Para eu isolar x, eu vou ter que pegar esse π que está aqui multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Por quê? Quando eu tirar o π daqui e passar para o outro lado da igualdade, ele vai no inverso da operação dele. Então, se aqui ele estava multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, o π ele vai vir para cá dividindo. Então, vai ficar da seguinte forma, ó. X é igual a 180π sobre 6 dividido por π. Porque o π não saiu daqui e foi para cá dividindo? Tá, aí você vai falar, ai, professora, pelo amor de Deus, confundiu tudo, e agora? Não, não confundiu nada. Por quê? Essa fração aqui, ela está sendo dividida por π. Então, eu só vou dividir. Ó, reparem comigo. Se eu tenho π em cima e π embaixo, eu posso cortar? Posso.
porque o de cima está aqui multiplicando e o de baixo está aqui dividindo. Então, eu vou cortar esse com esse. Então, o resultado final nosso vai ser o quê? Vai ser x é igual a 180 dividido por 6. Pronto. Pronto. Só isso. E aí, agora, quando a gente divide 180 por 6, nós vamos chegar no resultado de 30. Minha letra tá linda. Só que qual é a unidade de medida? Graus, porque a questão pediu pra gente achar o valor em graus. Então, o resultado final é esse, 30 graus. Então, um arco de π sobre 6 rad em graus, ele equivale a 30 graus. Tá, essa foi a maneira mais difícil. Sim, professor, e qual é a maneira mais fácil de fazer isso? Gente, lembrando que essa maneira mais simples de fazer só vai se enquadrar quando você estiver transformando de radianos para graus. Se você estiver transformando de graus para radianos, essa forma mais simples, mais fácil, ela não se enquadra, tá? Então tá, vamos tentar fazer essa forma mais simples para vocês. Ó, pensem comigo. O resultado, o valor que deu aqui pra gente do arco é π sobre 6, certo? Esse é o valor. Só que nós já sabemos que o valor de π é quanto? É 180. Foi o que eu expliquei para vocês lá na relaçãozinha entre graus e radianos. Então tá, se eu estou transformando para graus, eu sei que o valor de π em graus é 180. Então, vai ficar aqui 180 dividido por 6. Então, 180 dividido por 6 dá quanto? Dá 30. Olha como facilitou a vida da pessoa. Você não precisou, nessa forma aqui mais simples, você não precisou fazer todo esse cálculo para chegar aqui. Que é exatamente isso, que é só na substituição, só você fazer a substituição. Então, ó, na regra de 3, você precisou fazer todo esse passo a passo para chegar nessa informação aqui, que é a principal. E na forma mais simples, só pelo fato de você substituir o valor do π em graus, você já chegou basicamente no resultado final dessa conta. E aí, eu vou deixar para vocês essas duas formas de fazer. Para quem preferir fazer da maneira mais complicada, pode fazer. Para quem conseguiu entender isso aqui, de substituir apenas o valor do π, por exemplo, π aqui, o valor do π em graus é 180, substituir, dividir. Quem entendeu essa lógica aqui, que ela vai seguir uma lógicazinha, tudo bem, pode fazer dessa maneira mais simples. Quem não e preferir fazer pela regrinha de 3, também não tem problema algum. Das duas maneiras eu irei aceitar. Lembrando que esse método aqui mais simples, ele só vai se encaixar quando você estiver transformando de radianos para graus. Quando você estiver transformando de grau para radianos, isso aqui já não se encaixa. Você tem que fazer toda a regrinha de 3. E é o que nós vamos ver no próximo exemplo, tá? Pronto, vamos aqui agora para o exemplo 2. No exemplo 2, é basicamente a mesma coisa, só vai mudar que você vai fazer o inverso. Como assim? Ó, ele fala assim, vamos obter a medida em radiano de um arco de 200 graus. Nesse caso, ele te deu o valor do arco em graus e quer que você encontre a medida em radianos, tá? Então, nós vamos jogar isso aqui na mesma regrinha de 3 que a gente fez na primeira questão. Então, o que nós vamos trabalhar? A unidade de medida que a gente vai trabalhar nessa regrinha de 3 é o grau e o rad, de radianos. Pronto. Seguindo, gente, a mesma lógica, essa primeira linha que a gente trabalhou aqui nessa questão 1, ela não vai alterar. Você pode utilizar para todas as questões. Você pode deixar isso aqui já na sua mente. Ó, 180 é igual a π. Isso aqui nunca vai alterar. Então, gente, como eu estava falando, essa parte aqui, ela nunca vai alterar. 180 graus, ele sempre vai ser 1 π rad, tá? Em radianos, o 180 sempre vai ser equivalente a 1 π rad. Então, essa informação da primeira linha aqui na nossa regrinha de 3, nós vamos utilizar ela também nessa segunda questão. Então, a primeira linha dela vai ser o quê? 180 graus está para 1 π rad. Eu não coloco 1 porque 1 vezes qualquer valor vai ser o valor. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes π é π, tá? Ok, e aí agora vamos analisar os dados que a questão forneceu pra gente. Quais foram eles?
A questão, ela falou o seguinte, que queria a medida em radianos de um arco de 200 graus. Então, ó, o 200 graus aqui, a unidade de medida dele é graus. Então, como a gente já viu, unidade de medida igual embaixo de unidade de medida igual. Então, 200 graus vai ficar aqui em graus, embaixo dos 180 graus, tá? Está para x, porque nós queremos achar esse valor em radianos. Pronto. A nossa regrinha de 3 já está montada. Agora é só resolver. Como nós vamos resolver isso? Multiplicando cruzado, como a gente já viu anteriormente. O de baixo vezes o de cima e esse de cima vezes esse aqui de baixo. Pronto, faz um xzinho. E aí vai ficar 180 vezes x, que é 180x, é igual a 200 vezes π, ok? Como a gente já falou anteriormente, o nosso foco é encontrar o valor do x. Então, para a gente encontrar o valor do x, nós vamos ter que isolar ele. Para isolar ele, a gente vai pegar esse 180 que estava aqui multiplicando e passar para o outro lado dividindo, como eu já expliquei para vocês. Como está passando para o outro lado da igualdade, se aqui estava multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar para aqui dividindo. Então, vai ficar 200π dividido por 180. Pronto, chegou aqui. Gente, quando você chegar nesse ponto aqui, você não vai pegar o 200 e dividir por 180. Não. O que é que nós vamos fazer? A nossa ideia vai ser simplificar essa fração. Porque, se você reparar, essa fração, ela é uma fração com valores altos. Então, eu vou simplificar essa fração até ela chegar em um valor irredutível, ou seja, uma fração que não tem como mais você reduzir ela. Sim, professora, mas como que a gente faz a redução de uma fração? É simples, é só você ir dividindo ela por divisores iguais. Como assim? O mesmo valor, o mesmo número que eu usar para dividir o 200, eu tenho que usar para dividir o 180. Olhando aqui, a gente já fala, zero em cima, zero embaixo, corta. Quando a gente fala zero em cima e zero embaixo, corta, tá certo? Tá. É o mesmo que a gente pegar esse valor e dividir por 10, tá? Por isso que corta. É como se eu tivesse dividido por 10. Então, ok. Lembrando, o mesmo valor que você divide o número de cima, você divide o número de baixo. Se você colocar valores diferentes, vai estar errado. Tem que ser o mesmo. Continuando. Então, aqui já deu uma simplificada. A gente chega aqui agora em 20π sobre 18. Bom, gente, aí nós chegamos nesse valor aqui, nessa fração. Essa fração, ela ainda tem como ser simplificada. Como é que eu vou simplificar ela? Eu vou procurar um número que divida tanto esse valor de cima quanto esse valor de baixo. Lembrando que eu vou conservar o π até o final, porque eu estou transformando para radianos e eu preciso desse π aqui, tá? Então, qual o número que eu vou dividir? 20 e 18. 10 não vai ser, porque se eu dividir 20 por 10, vai dar certo? Vai, porque vai dar 2. Porém, se eu pegar 18 e dividir por 10, vai dar 1,8. E aí vai dar um número decimal, um número quebrado, e não é isso que eu quero um número inteiro. Então, ok, 10 a gente já descarta. Se a gente for reparar aqui o 18 e dividir, por exemplo, ele por 2 e o 20 aqui também por 2, como é que vai ficar? Divide? Divide. Por quê? 20 dividido por 2 vai ser 10. π. O π sempre fica até o final. Se você tirar o π, gente, tá errado. O π você conserva até o final, tá? Sobre 18 dividido por 2, 9. Pronto. Chegamos aqui em 10π sobre 9. Tá. Olhando essa fração, tem como a gente simplificar ela mais? Não. Por que não tem como simplificar ela? Porque agora eu não vou ter nenhum número igual que eu possa dividir tanto 10 quanto 9. Porque os divisores de 10 e de 9 não batem, não são iguais mais. Por quê? Ó, 9 ele é um número que ele vai dividir aqui agora por 3 e por ele mesmo. Só que o 10, ele não divide por 3 e nem por 9. Então, aqui agora eu cheguei em uma fração irredutível. Eu não tenho como mais simplificar ela, então eu paro aqui. Então, o resultado
de 200 graus em radianos vai ser 10 π sobre 9 rad, que é a unidade de medida que a gente trabalha. Pronto.